Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai dar sequência no capítulo 20. Eu quero fazer essa leitura contigo a partir do versículo 11 que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor. Ela que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Deus, essa palavra que nos lava, que nos limpa e que nesse dia, qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo, Deus, seja ricamente abençoada pelo Senhor, tocada, movida por essa palavra, para que possa amar mais a Ti e glorificar o Senhor em tudo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero falar sobre esse agir especial de Deus. O nosso Deus é um Deus que age com os improváveis e Ele agiu através da vida de uma grande improvável, a improvável Maria Madalena. E entender isso é entender o agir de Deus na história. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que o Senhor, Ele escolhe aqueles que não são muito habilidosos, aqueles que aparentemente não são muito hábeis, capazes, aqueles que não parecem ter um potencial de sucesso. A gente pode pensar, por exemplo, na nação de Israel, que era uma nação pequena. Até hoje, a gente olhar para o mapa mundi e olhar para o território de Israel, a gente vê uma pequena fração de terra onde Deus operou grandes milagres, sinais e maravilhas. A gente olha, por exemplo, para Davi. Davi foi ungido rei em meio a tantos irmãos e Jessé olha e responde para o profeta Samuel: tem mais um filho, um pequeno aí chega Davi, é ungido, e Deus sempre usa essas pessoas fracas e improváveis para fazer a sua obra. Quando a gente pensa, por exemplo, na história dos avivamentos, a gente pode perceber que Deus também escolhe pessoas improváveis. O avivamento no país de Gales, que foi liderado por Evan Roberts, que era um mineiro, alguém que trabalhava nas minas de carvão e foi usado por Deus para alcançar vidas de uma forma sobrenatural, e aquele avivamento em 6 meses alcançou 100 mil pessoas. Quando a gente olha também para o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, o grande avivamento que marcou o início ali do que a gente entende hoje como o movimento pentecostal, ele foi liderado por um homem negro, filho de ex-escravos, William Seymour, cego de um olho. E esse homem foi usado por Deus para impactar tantos e tantos e até hoje, influenciar o movimento pentecostal no mundo. Então, queridos, é perceber esse agir poderoso de Deus, esse agir com os improváveis, e a gente vê a marca de Deus. Olha o que Paulo nos diz quando ele escreve aos Coríntios no capítulo 1. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus, Ele usa os improváveis para mostrar o seu poder. E isso aconteceu na vida dessa mulher, de Maria Madalena, uma improvável que Deus usa para testemunhar o maior acontecimento do universo, a ressurreição de Jesus Cristo, Deus encarnado.
E eu quero que a gente entenda hoje esse agir de Deus através dessa mulher, esse agir de Deus na vida dessa improvável. O contexto desse capítulo 20 já é a narração dos acontecimentos da ressurreição de Jesus Cristo. Então a gente vê que no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena ela vai até o túmulo, era escuro, era madrugada, e ela vê que a pedra ela estava ali remexida, então ela vai chamar Pedro, João, e eles vão até o túmulo, eles constatam a ausência de Jesus, e João afirma, né, que houve uma manifestação de fé, e agora os discípulos voltam para casa. Mas o evangelista João coloca Maria Madalena em cena, e nos versículos 11 e 12 a palavra de Deus diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Olha o que acontece, queridos. Enquanto os discípulos, João, Pedro, voltam para casa, Maria volta para o túmulo. E a gente pode entender que não houve um encontro, não teve uma oportunidade de João e de Pedro contarem para Maria a conclusão que eles tinham chegado sobre a ausência do corpo de Jesus. Mas Maria Madalena, ela está movida ali por uma dor, ela está movida por um desespero, pela ausência de Jesus Cristo, por essa perda. Então ela vai chorando até o túmulo, ela volta para lá e permanece chorando. E ela permanece lá porque provavelmente ela queria alguma informação a respeito dessa pedra que estava remexida. Ela queria alguma informação do paradeiro do corpo de Cristo. Então a gente tem que lembrar o que foi dito na mensagem anterior, que era bastante comum que tivessem roubos, saques aos túmulos. Era algo que acontecia naquele período com uma certa frequência. Então Maria ela ainda estava presa a essa ideia de que tinha havido algum roubo, algum acontecimento ali no túmulo de Jesus. E dessa vez a gente vê que quando Maria vai, ela não só olha a pedra, ela se abaixa para ver o que estava dentro do túmulo. E quando ela se abaixa, ainda chorosa, em pranto, em dor, ela vê dentro do túmulo 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Queridos, a gente pode primeiro entender que os túmulos, eles eram esse local na pedra, onde era feita uma espécie de caverna dentro da pedra, e ali a gente tem vários tipos de túmulos que podem datar daquele período no primeiro século, mas um dos túmulos possíveis é que havia um banco de pedra, e nesse banco de pedra era colocado o corpo do morto. Então a gente pode pensar que uma das possibilidades é que esses anjos, um estava na parte de cima, outro na parte de baixo desse banco de pedra, como está relatando aqui, essa é uma das hipóteses. E a gente precisa lembrar, queridos, que anjos aparecem na Bíblia comumente em forma humana. Então, olha o que a gente pode ver no Evangelho de Lucas, quando ele se refere a essa presença angelical. Lucas 24, 3 diz assim: mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Ou seja, as mulheres ali relatadas em Lucas, veem homens com vestes resplandecentes. E aqui João cita 2 anjos, ou seja, a presença celestial, a presença angelical, ela estava naquele lugar, ela estava presente ali no túmulo. Então, Maria, ela provavelmente está ali naquele pranto, naquela dor. Então os anjos olham e questionam Maria dizendo assim: mulher, o que você está chorando? Isso, queridos, é muito provavelmente uma repreensão gentil, porque eles olham para aquele choro e estão tentando, de alguma forma, instigar ela a pensar na realidade da ressurreição e não na realidade da perda. E aí é interessante a gente também fazer um paralelo sobre o olhar de João e o olhar de Maria. Porque João, quando olhou o túmulo, ele viu lençóis e isso o levou a perceber
que Jesus Cristo não estava naquele lugar, que Jesus não foi detido naquele lugar e que ele ressuscitou. Só que Maria, mesmo vendo a presença angelical, ela ainda permanece ali naquela dor, ainda permanece naquele pranto, e é por isso que os anjos questionam dessa forma: por que você está chorando? E ela responde: porque levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Aí no versículo 14, queridos, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então ela se abaixou, olhou, viu os anjos, teve um breve diálogo com eles, aí ela se levanta, vira para trás e dá de cara com Jesus, queridos. Ela dá de cara com aquele que ela tanto desejava, aquele que ela estava pranteando, mas ela não reconhece Jesus. Olha que engraçado, queridos. Essa é uma forma que acontece corriqueiramente nos evangelhos. Quando Jesus ressuscita, muitas pessoas não percebem que é Jesus. Isso aconteceu lá em Lucas, no capítulo 24, quando os discípulos estão no caminho de Emaús, eles não perceberam que era Jesus, eles não reconheceram Jesus. Isso também acontece com os apóstolos, lá no capítulo 21, no capítulo seguinte aqui do Evangelho de João, no versículo 4, que diz assim: ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Ou seja, isso é uma coisa que acontece nos relatos da ressurreição de Jesus. Mas quando a gente olha aqui para a situação de Maria, a gente percebe que é bastante provável que ela estava com aqueles olhos cheios de lágrima. Eu não sei se você já ficou com um olho cheio de lágrima, que ele vai te cegando, você fica com a imagem torcida, embaçada, e você não consegue ver direito. E talvez foi isso que aconteceu com ela. Ela estava chorosa, os olhos cheios de lágrima, ela olha para trás, ela consegue ver uma forma humana, mas ela não consegue ver com nitidez, porque os olhos cheios de lágrima não permitem que ela enxergue direito. E ela, naquela expressão de desespero, não consegue perceber que tudo que ela estava procurando estava debaixo do nariz dela. E aqui eu abro um parênteses para dizer, queridos, que muitas vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, ele pode nos impedir de enxergar as bênçãos e as maravilhas que estão diante de nós. Muitas vezes a gente pode estar como Maria ali, tão desesperada, tão em prantos, que a gente não percebe que Jesus está diante de nós, que a bênção está diante de nós. Isso é algo, queridos, que tem que sair do nosso meio, porque a dor cega, o sofrimento cega. Quantas e quantas pessoas estão abraçadas na dor, abraçadas ao sofrimento, e elas deixam de viver a alegria de Deus, deixam de viver as bênçãos de Deus. Isso é algo que a gente vê muitas vezes ao longo da história do mundo, ao longo da história da palavra de Deus. A gente pode perceber como um povo no deserto, em meio a tantas bênçãos, murmurava tanto. Você já parou para pensar que quando Deus abre o mar, Ele abre o mar vermelho, faz o povo de Israel atravessar a pés enxutos, 3 dias depois eles estavam lá todos murmurando porque estavam com sede, porque não chegava água, e estavam lá: Senhor, por quê? Porque a dor, o sofrimento muitas vezes nos cega. Tantos relatos. Elias, por exemplo, ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, um grande avivamento que ele estava desejando, estava começando a acontecer em Israel, mas daqui a pouco ele ouve a notícia de que Jezabel estava atrás dele para matá-lo, e aí ele entra num desespero e pede a sua própria morte. Queridos, não permita que a dor, o sofrimento tirem da sua visão a visão de Cristo. Não permita que a dor e o sofrimento ceguem os teus olhos a tal ponto de você não enxergar Cristo, porque Maria Madalena estava diante de Cristo e não o percebeu. Mas aí, queridos, apesar dela não ter conseguido perceber Jesus, ela estava ainda na sua saga de buscar os culpados ou encontrar o paradeiro de Cristo, entender o que estava acontecendo no túmulo. Então Jesus pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? Quem que você está procurando? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Jesus, ele está gentilmente perguntando por que ela está chorando.
Quem que você está procurando? E essas perguntas, assim como os anjos perguntaram, são também um convite para que ela reflita no Cristo que ela cria, num Cristo que é vitorioso e que havia profetizado e prometido a sua ressurreição. Então, Jesus está gentilmente levando ela a uma reflexão, mas ela ainda está com essa mente de buscar os culpados ou buscar o paradeiro de Jesus. Então ela supõe que Jesus seja um jardineiro. A gente tem que lembrar, queridos, que o túmulo de Jesus ele estava localizado num jardim. Então ela tem uma expectativa de que talvez o proprietário daquele lugar pediu para esse jardineiro tirar o corpo de Jesus. Ela tinha ainda uma expectativa de que ela iria encontrar alguma informação para localizar o corpo. E aí ela pergunta, se foi você que tirou, me diz aí, porque eu vou buscar esse corpo, eu vou localizar esse corpo. Só que aí, querido, Jesus entra com a sua voz poderosa e ele diz assim, Maria. E ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Queridos, Jesus Cristo, ele com a sua autoridade e amor, ele chama Maria Madalena pelo nome. Ele diz assim, Maria. E esse é o nosso Deus, queridos, um Deus que nos conhece pelo nosso nome, um Deus que nos identifica de maneira pessoal, de forma profunda, de forma íntima. Ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas e ele nos chama pelo nome. Olha o que Cristo afirma em João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nos versículos 3 e 4 desse mesmo capítulo, ele diz assim, para este o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Queridos, nós somos ovelhas de Cristo, nós somos parte desse aprisco, desse rebanho de Cristo. E nós, como ovelhas, reconhecemos a voz do nosso mestre. Nós, como ovelhas, devemos reconhecer a voz do nosso pastor. Então, quando Maria ouve o seu nome sendo proclamado pela voz do bom pastor, ela diz, é o meu mestre, é o meu Senhor, é o meu Rabone. E essa é a palavra que traz de uma forma mais profunda e honrosa essa expressão que quer dizer mestre. Aqui, quando João diz que está em hebraico, ele entende que o hebraico e o aramaico se compõem, então ele diz em hebraico, mas na verdade Rabone é uma expressão em aramaico, e então essa é uma expressão inclusive que vem da palavra rabino, Rabone, rabino, e Rabone é uma expressão um pouco mais enfática, honrosa, para se referir a Jesus. Então, se antes, queridos, ela estava desesperada procurando o corpo de Jesus morto, agora ela vê Jesus Cristo vivo diante dos olhos dela. E essa mulher testemunha a presença de Cristo. Jesus escolhe essa mulher para ser uma testemunha da sua ressurreição. Olha que coisa maravilhosa, queridos. No versículo 17, Jesus diz assim, mulher, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, diz para eles que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Esse versículo 17, queridos, ele é bastante debatido, porque ele tem algumas complexidades na sua interpretação, mas a maneira mais simples da gente tentar entender esse versículo é que quando Maria ela cai em si de que ela estava diante de Jesus, muito provavelmente ela, no meio daquele choro de alegria agora, ela se agarra a Cristo. Então ela provavelmente agarra os pés de Jesus. E ela ali, de certa forma, está segurando e prendendo Jesus, como se ela tivesse preocupada de Jesus, de alguma forma, subir permanentemente para o Pai. Então o que Jesus diz para ela é assim, mulher, você não me prende aqui não me prenda aqui agora, porque eu ainda não estou no momento de desaparecer permanentemente ou subir permanentemente para o meu Pai. Então ele dá uma missão para que Maria repasse aos discípulos, e ele chama os discípulos de irmãos, e isso é algo que vamos ver melhor, mas ele diz assim, fala para os meus irmãos que eu estou nesse processo de subir para o meu Pai.
Eu ainda não subi definitivamente, não estou a ponto de subir definitivamente para o meu Pai, mas eu estou nesse processo. Então, anuncie aos meus irmãos, aos meus discípulos, essa realidade. E aqui eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto é que Jesus chama os seus discípulos de irmãos. Jesus, queridos, é o nosso irmão mais velho, Ele é o Filho de Deus e Ele nos fez filhos de Deus. É o que a palavra diz no prólogo de João. Ele veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele faz de nós irmãos, porque nós nos tornamos filhos de Deus, nós fazemos parte dessa família do Senhor, nós temos filiação em Deus e nós somos essa família de muitos irmãos, porque a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, nos leva à paternidade do Senhor e isso é maravilhoso. A outra coisa é que Jesus usa essa expressão, meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso significa, queridos, que Jesus, de uma maneira muito graciosa, Ele compartilha conosco os seus privilégios. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, mas Ele compartilha esses privilégios maravilhosos conosco. Que coisa linda, queridos, que coisa maravilhosa. É isso que Jesus Cristo está transmitindo a Maria, a essa testemunha improvável. E no versículo 18, então Maria saiu, anunciando aos discípulos, ela diz para os discípulos, eu vi o Senhor, e ela contava que Ele lhe dissera essas coisas. Então Maria, quando ela ouve essa ordem de Jesus, ela sai maravilhada e ela sai compartilhando com os seus irmãos. Quem são os seus irmãos? Os discípulos. E aquilo que ela viu e ouviu, ela diz, ela afirma, viu o Senhor. E ela também compartilha aquilo que Jesus disse e ordenou. Ou seja, ela está avisando que Cristo, Ele está nesse processo de subir aos pais, de subir ao Pai, e que Ele está vivo e não está mais no túmulo, porque o túmulo está vazio. E eu quero concluir, queridos, essa mensagem dizendo que Jesus usou a vida dessa mulher improvável, da Maria Madalena, Maria de Magdala. Ele usou essa mulher improvável para ser uma testemunha viva da ressurreição. Tantos poderiam ser testemunhas, queridos, dessa ressurreição. Pense que homens de maior importância poderiam ter sido esses alvos de testemunho, porque talvez a palavra deles tivesse um peso maior, porque talvez o povo respeitaria de uma forma mais profunda, porque talvez teriam mais propriedade ou até um valor jurídico maior para testemunhar a ressurreição de Cristo, mas não. Jesus Cristo escolhe essa mulher improvável, Maria Madalena. Essa mulher que tinha sido alvo de 7 demônios que Jesus expulsou da vida dela. Ela que era uma mulher, e nós sabemos que o testemunho de uma mulher não era válido naqueles dias. Ela, queridos, que talvez não fosse muito prestigiada, ela era devota, a que amava o Senhor de uma tal forma que ela vai ao túmulo chorando, buscando, porque ela amava o Senhor. E eu entendo que Jesus não precisa dos eloquentes, Jesus não precisa dos instruídos, dos habilidosos, dos capacitados. Jesus quer Marias Madalenas, mulheres, homens sinceros, com corações humildes e dispostos a amar o Senhor. E é assim que Deus usa os improváveis. É assim que Ele usa as nossas vidas, não porque somos alguma coisa, mas porque Ele é tudo em nós. E é exatamente isso que Paulo diz quando ele escreve a sua 2ª carta aos Coríntios. Ele diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Que Deus use a sua vida poderosamente. Você pode pensar que você não tem muita habilidade, não tem muita capacidade, e é exatamente você que pode ser esse alvo de Deus, porque Deus quer usar os improváveis, desde que haja disposição, desde que haja amor no seu coração e verdade, sinceridade, o Senhor usa e capacita as nossas vidas. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por entendermos que não é pela força do nosso braço, não é porque, Deus, temos algo bom em nós, mas é porque nós somos esses vasos de barro, Deus, e que o Senhor pode nos usar de maneira poderosa. Use as nossas vidas, Deus, apesar de nós. Use as nossas vidas, Deus,
apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas. Manifesta a excelência do Teu poder em nossas vidas, nesses vasos de barro. Assim como o Senhor tocou e usou a vida de Maria Madalena, que nós sejamos alvos, Pai, dessa graça maravilhosa, que sejamos instrumentos de testemunho e de anunciar o Teu reino, e que o Senhor use as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome, para que a excelência desse poder se manifeste através do Senhor, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.